Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ademar de Abreu, publisher do portal Business Leaders, e agradecemos a presença de todos no Zoom Talk Business Leader Ativos Digitais sob Ataque. Esse Zoom Talk Business Leader é um oferecimento da Akamai, a quem eu já deixo aqui o meu agradecimento. Para irmos fundos nessas questões, teremos uma conversa interativa para descobrir como a microsegmentação transforma o risco em resiliência mensurável, que alavanca o crescimento do negócio. Aproveito para apresentar nosso convidado especial. Ele é engenheiro de sistema sênior para a América Latina na Camai, com sólida experiência em segurança da informação, operações de segurança cibernética, governança de TI, gestão de risco e compliance, combinando profundo conhecimento técnico com visão estratégica para alinhar segurança, tecnologia e objetivos de negócio. É uma das principais referências em arquitetura de segurança, Zero Trust e microsegmentação no mercado brasileiro. Com vocês, Carlos Gervich. É um prazer recebê-lo, Carlos. Obrigado. Obrigado aí, Ademar, pelo convite, pela introdução aí. É um prazer estar com vocês aqui hoje aí nesse webinar. Eu espero que a gente troque aí bastante informação, traga coisas valiosas aí. Aproveitando rapidamente, a gente esquenta aí que a gente teve com a Luciana aí, né? É legal que a gente vai compartilhar um pouquinho, inclusive, dos resultados que a gente vai falar hoje aqui de um estudo da Camai, em cima do setor financeiro, do setor de seguros, né? Eu vim, de uma seguradora também, já trabalhei na Prudential, não é seguro de carro, de alta, aí, como a Luciana falou, que é um pedaço do nicho dela aí dentro de todo o portfólio que a Bradesco tem, né? Que é imenso. Mas seguro de vida também, então é um pouquinho do mundo, então dá para a gente compartilhar bastante informação hoje aí. Espero que vocês gostem. Não, excelente. A gente vai se pautar bastante em cima desse estudo. Uma das conclusões do estudo, se fala lá que os setores financeiro, e como o Carlos falou, vários outros setores, que seja varejo, seja telecom, seja saúde, vários, né? E pelo menos vários, ó, esses principais, são os mais maduros em termos de investimentos em segurança tradicional. Mas ainda não atingiu a maturidade necessária para enfrentar as ameaças modernas, especialmente no que diz respeito à segmentação e contenção de ataques. É uma, é uma maturidade relativa e não absoluta, apesar de liderar os investimentos de cibersegurança. Como vocês sabem, assim, hoje em 98, no estudo realizado, 98% utiliza as firewalls, o 93% se protegem com VPNs, 75% integraram segurança na nuvem, 73% terceirização em MSSPS. E, no entanto, 79% sofreram ataques de ransomware nos últimos 2 anos. Ou seja, a conclusão estratégica que apresentamos é a seguinte: estamos colocando esse início até para a gente pautar exatamente para vocês, exatamente quais são os objetivos que a gente está querendo chegar com esse webinar, como não se trata de um problema de investimento, mas é um problema de arquitetura. E é aqui que a Camai entra como uma arquiteta de contenção, uma facilitadora de resiliência, ou seja, é um participante fundamental no debate sobre seguro cibernético e conformidade regulatória. E isso, claro, vai acabar se traduzindo numa parceria que traduza microsegmentação em ROI. Mais um detalhe aqui, e aí eu até pergunto ao Carlos aqui, para a gente também ir fazendo uma questão mais interativa. Carlos, o setor financeiro é o setor que mais investe em segurança, mas 79% das empresas sofreram ataques de ransomware. Onde está a verdadeira lacuna? Investimento ou arquitetura? Bom, acho que certamente aí já respondendo, né? Certamente investimento acho que não é o problema, né? Acho que o mercado
financeiro, mercado de seguro, como é um mercado muito regulado, ele acaba tendo a necessidade de um investimento pesado mesmo, né? Seja em segurança, seja em infraestrutura, né? Acho que em todas as disciplinas ali de tecnologia como um todo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um grande problema aí realmente que é talvez na forma como ainda a estrutura ainda é definida, né? Então, ainda existe ali, vamos dizer assim, um modelo onde a gente tem muito uma defesa baseada em perímetro, ainda é muito baseado em tráfego de norte e sul, né? Que a gente fala. Então, por quê? A- Óbvio, né? A grande maioria, sei lá, quase 100% das empresas ali, né? Até no nosso estudo a gente trouxe lá que 98% das empresas elas têm ali firewalls na sua rede, né? E a grande maioria, não só o Faros, ainda é baseada numa estrutura de VPN. Então, mais de 90% ainda utilizam VPNs. E essas ferramentas, elas olham exclusivamente para um tráfego norte-sul. E é onde a gente tem um problema ali, porque se você tem ali, né, o seu perímetro rompido, você vai ter eventualmente ali, né, um caminho amplo, né, não que seja assim em todos os casos, né, mas você tem ali uma rede onde você ainda tem segmentos mais tradicionais, como VLANs com grandes quantidades de servidores, né, no mesmo segmento que tem pouco controle de comunicação. Apesar do que, né, o estudo até mostrou que pelo menos ali 44% das empresas do setor financeiro já aplicam alguma segmentação mais profunda, né, uma microsegmentação no ambiente. Mas a gente ainda tem uma lacuna ali de mais de 50% dessas empresas que não tem uma segmentação muito definida. E é aí onde os atacantes eles conseguem de fato ali ser muito efetivos, né? Eles conseguem ter uma assertividade muito boa porque ele tem um caminho amplo ali para poder comprometer todo o ambiente e, consequentemente, ali, né, esse impacto ali trazer eventualmente um ganho financeiro com uma extorsão. Depois eu vou fazer um paralelo, mas eu queria que você falasse com relação ao estudo, né? No estudo, então, quais foram os principais fatores que mais contribuíram para a redução do impacto desses ataques aí, após a adoção, por exemplo, da microsegmentação, para as empresas, claro, que já estão nessa posição. A microsegmentação, ela tem o papel principal dela, né? De fato, é tratar e trabalhar na contenção. Aqui dentro da Camai, né, a gente costuma dizer que a microsegmentação ela é o último soldado de pé ali, né, numa batalha, que é você teve todo, né, todas as suas camadas de segurança, né, foram rompidas, né? A segmentação, a microsegmentação é que vai ajudar ali a segurar o problema, né? Então, é a microsegmentação que vai olhar, né, e reduzir esse impacto. Então, assim, o principal ponto, né, do estudo, e que o estudo apontou, realmente foi ali que tem uma queda drástica no tempo de contenção. Então, uma vez que você tem um problema ali, né, conseguem passar essas barreiras, quem tem microsegmentação consegue reagir mais rápido ali, contendo um incidente para que ele não seja mais amplo, né? E isso vale para empresas de vários segmentos ali, né? Empresas ali grandes, empresas menores, vamos dizer assim, de médio porte ali, ela tem um tempo de resposta de contenção bom, mas as empresas de grande porte tem mais benefícios ainda quando tem uma microsegmentação, que o tempo de resposta dela, inclusive, é muito maior, tá? Possivelmente por conta do investimento, de fato, tá? Mas a ideia no final ali, né, é contenção, realmente, de fato, é onde a gente vai contribuir diretamente em Uhum. reduzir esse raio de explosão que existe ali, né, a possibilidade de um atacante comprometer todo o ambiente. Então, assim, quer dizer, a segmentação tradicional não é suficiente. Isso é um fato. Isso aí é uma certeza que a gente tem. Acho que a microsegmentação ela vai deixar de ser uma tecnologia que a adoção ela vamos dizer assim, não, quem adota microsegmentação acaba olhando a solução como um adicional, né, à proteção. Mas acho que a microsegmentação ela vai se tornar necessária, como hoje é um EDR, né? Sem microsegmentação, de fato, você não vai conseguir sobreviver nos ataques atuais que a gente está tendo, que são cada vez mais sofisticados. Então, Né? eu poderia, por exemplo, tanto CIOs, para os CISOs, para todos os decisores dentro das empresas, né, Sim. com relação à segurança, por exemplo, a microsegmentação, então, é o novo padrão básico. Eu poderia afirmar isso.
Sim, acho que não só a gente, mas estudos, né, recentes aí de Gartner, Forrester, que são empresas, né, que olham para de uma forma muito específica, né, não só a parte de pesquisa, né, mas tratam o tema de segurança de uma forma mais ampla, trazem a microsegmentação hoje como uma necessidade ali para que você tenha ali, né, primeiro até o modelo Zero Trust implementado, mas que você tenha ali segurança do seu ambiente. Sim. Tá, tá, né? Então, né, eu vou explorar aqui, então, por exemplo, nessa linha, né, da microsegmentação, no estudo, quais foram os principais fatores que mais contribuíram para a redução do impacto, de ataque após a adoção da microsegmentação? Acho que foi até um pouquinho do que eu comentei, né? De fato, ali os fatores foram essa parte de contenção, da gente conseguir, de fato, acelerar a contenção ali do ambiente, né? E conseguir fazer um isolamento mais amplo, evitando ali, né, um impacto profundo em todo o ambiente. A questão aí da movimentação lateral, né? Que é acho que é um fator bem importante aí dentro das organizações. Como que isso anda dentro da empresa. E voltando, né, no mesmo assunto, que é essa questão desses setores, que são os principais do mercado, financeiros, instituições financeiras, enfim. Já investe pesado em segurança, mas o que explica essa persistência da movimentação lateral como um dos maiores pontos de falha? Mas a gente tem a falha aí, tem essa identificação? Conta pra gente aqui, É, o que vocês a- apuraram. então, acho que o que o estudo apontou, né, mas até um pouco do que a gente vê hoje, a experiência que a gente tem. Hoje a gente atua ali nos principais instituições financeiras do mundo e do Brasil, inclusive, né? Então a gente tem Hum, grandes bancos com a gente aí, né? E o que a gente vê é que isso é invariavelmente para o setor financeiro, mas acho que para todas as empresas de uma forma geral, talvez governo um pouco menos, mas ainda assim se aplica e tem se aplicado cada vez mais, né? hum. As instituições de uma forma geral, elas estão tendo uma infraestrutura cada vez mais híbrida, né? Então você tem ali ambientes que você tem múltiplas clouds, você tem seu on-premise, você tem cloud, você tem microserviços, e ter uma visibilidade unificada disso tudo para que você possa, de fato, né, trazer uma proteção adequada, né, uma segmentação adequada desse ambiente, é muito difícil com soluções tradicionais, né, que não te dão essa visão. Então, a ideia, né, da microsegmentação ali, né, é a gente olhar ali o workload de uma forma única, né, como cada pedacinho do ambiente ele se comunica, né. Na sua cloud, a mesma coisa, né? Do seu microserviço, a mesma coisa, a gente olhar cada pedacinho de comunicação, como ela funciona, definir padrões e ajudar ali, né, a reduzir ao mínimo necessário essas comunicações. E aí sim a gente evita essa persistência, porque a persistência no movimento lateral acontece por isso, por essa grande parte por isso, né, por essa falta de visibilidade do todo, né, por serem ambientes muito complexos, tá? Basicamente é isso, o que a gente vê, né, e que o estudo trouxe. Claro, claro. E eu também vou fazer aqui uma avaliação, é assim, essa questão da inteligência artificial, né, que ela já não é de hoje, ela já vem há algum tempo, e, e ela vem forte, e cada vez mais isso está sendo um fator predominante dentro das empresas na questão da aplicação dessas tecnologia, né, dessas inovações, Sim. porque não tem como. As empresas, é assim, a inteligência artificial veio aí, ela veio para ficar e o futuro, que não é nem futuro, né, hoje está dado, e eu percebo as empresas, uma conversa com os CIOs, com esses decisores, na área de tecnologia da informação, tem que se aplicar, mas vai cada vez mais que aplica, tem as brechas. Não tem como não. Você vai se expondo, vai ficando mais inovador e você vai abrindo mais e vai integrando software, tecnologia. Ou a empresa precisa rodar e, enfim, temos que proteger isso e temos que continuar inovando e fazendo a coisa acontecer. Então aí fica assim, quais os riscos, então? De uma segmentação superficial em ambientes críticos, porque isso eu acho que é um ponto bem chave.
com relação a essa utilização da inteligência artificial. Perfeito. Acho que é um bom ponto aí, porque acho que o principal risco é a gente, né, as empresas de uma forma geral, né, é, a gente continuar adotando, né, estratégias de segurança, né, que são de longa data, né, para ameaças que são cada vez mais modernas, né, então cada vez, né, como você falou, né, hoje a gente tem IA para o nosso dia a dia, mas a gente tem IA para os atacantes também, né? A gente faz dentro da Câmara aqui, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Você tem Uhum. plataformas, que é bem legal, você tem plataformas específicas para os atacantes. A gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem várias outras que a gente utiliza, mas se você chegar para o Gemini e ChatGPT e falar assim, ó, me dá um código malicioso aqui, porque eu quero executar isso aqui numa empresa XYZ. O Gemini, o ChatGPT não vai te devolver nada. Ele vai falar, minhas políticas de segurança não permitem e tudo mais. Mas você tem plataformas que permitem isso. Você tem o Orme GPT. Não é Nossa, brincadeira. Você tem isso daí para poder criar malware de uma forma geral e malware avançados, né? Então, assim, sim. usar ainda, né, segmentações, né, superficiais, que eu digo olhando só norte-sul ali, né, o seu firewall tradicional, as VLANs tradicionais ali, né? Acho que esse é o principal risco. Por quê? Mas isso não, de certa forma, não é, é, é assim porque, até o estudo trouxe, né? Porque, de fato, os líderes, eles mostram que, acho que, se não me engano, 85% dos líderes, eles falam que o problema é que eles têm lacunas de visibilidade. E essas lacunas de visibilidade impedem que eles tenham estratégias diferentes nessa segmentação. E eu acho que é aí onde a gente entra novamente, né? Eu acho que a microsegmentação, né, e soluções voltadas para esse mundo visam isso, trazer visibilidade do teu todo, né? Trazer visibilidade de comunicações que não deveriam estar acontecendo, comunicações indevidas, mas num nível muito detalhado e que você possa tomar ação em cima dessa sua visibilidade. Então, acho que o principal risco que você tem ali, né, é de fato continuar tendo incidentes, né, continuar tendo essas, né, cada vez mais incidentes por conta de uma estratégia ainda, né, que remete ali anos 80, né, para ameaças que estão aí no, né, cada vez mais modernas. Não, não, tá perfeito. Você tá perfeito eu acho que o nome, né, desse Zoom Talk, ele é muito pertinente e que deve ser uma constante e eu acho que as empresas e vocês com estudos, com pesquisa, a Camai tem feito um trabalho bem bacana nessa área, vai poder sim ajudar a gente e o mercado, claro, nessa proteção, até nessa linha também, né? Tem essa questão do Zero Trust, que eu quero também que você faça aqui um posicionamento, e aí ligando essa questão da microsegmentação. É considerado o alicerce de uma estratégia de Zero Trust. Como você pode explicar isso melhor para a gente? Isso, na verdade, assim, isso não é nem a Akamai falando, né, ou qualquer outra empresa que tem microsegmentação hoje, até. Como eu comentei, né, um pouquinho atrás aí, empresas como Gartner e Forrester, eles têm estudos específicos que falam sobre microsegmentação. E ambos falam isso, né, mas o conceito de Zero Trust, quem trouxe, né, para o nosso mercado foi o Forrester há anos atrás, né? Então não é um conceito recente, né? O conceito de Zero Trust, né? Basicamente ali, né? É, se a gente for falar, né? Que é a palavra bonitinha, que é o never trust, always verify, né? Nunca confie, né? Sempre verifique, né? Que é a ideia Sim, do Zero Trust é você não confiar em nada, né? O tempo inteiro validar, mesmo que seja algo dentro do seu ambiente. Você está o tempo inteiro validando, né? Esse é o conceito final do Zero Trust. Mas ele vem evoluindo, óbvio, né? Microsegmentação, quando o Zero Trust surgiu, não existia conceito de microsegmentação. Mas hoje o próprio Forrester e o próprio Gartner dizem que uma estratégia de Zero Trust, ela não existe sem microsegmentação. Tá? A gente pode fornecer como material adicional aí para vocês, né? Publicarem junto, né, com esse vídeo aí, os estudos, né, das duas empresas, né? Falando explicitamente sobre isso, né? Acho que eu gosto até de pegar um trecho específico até do Forrester, né, que ele fala que a confiança implícita na rede precisa acabar. Você tem que realmente deixar de confiar na sua rede. Sua rede não é uma rede confiável, por mais que seja dentro do seu controle. Você tem que estar o tempo inteiro validando tudo que está acontecendo nela.
né? Porque é aí onde os problemas acontecem, né? E você validar o tempo inteiro ali, só garantir que o que você aprovou está se comunicando, de fato é a estratégia mais eficaz ali para você se proteger, né? E ter uma estratégia de zero trust bem implementada. E sem microsegmentação é impossível de acontecer. Tá claríssimo. Então, mesmo no estudo, né, indo nessa linha, o estudo aponta benefícios claros. Mas eu queria que você, assim, ó, mas quais os principais desafios de implementação que as instituições financeiras precisam estar preparadas para enfrentar? Eu acho que, né, se a gente trouxer ali de fato, né, inclusive o que o estudo apontou, né, e o que a gente vê, né, muito aqui é que o maior desafio, de fato, é a complexidade das redes, né? Como eu falei, né, os ambientes estão cada vez mais híbridos, né? Então, você tem uma complexidade de rede ali. Então, assim, hoje, né, os líderes, né, dessas instituições, eles apontam ali, né, que realmente a complexidade da rede chega, essa é o principal ponto ali, né, e o desafio para implementação e que exige ali uma preparação. Mas que, óbvio, né, a ideia da microsegmentação é trazer uma visibilidade mais ampla dessa complexidade ali, né, e como isso tudo está acontecendo, né? Além disso, óbvio, né, o custo de uma implementação, né, to- apesar, né, de microsegmentação, a solução ela traz facilidade e tudo mais, você tem que dedicar um tempo ali, mas a gente consegue mostrar que a microsegmentação uma vez implementada, a gente consegue trazer, inclusive, um ROI bem legal, né? Um retorno do investimento muito positivo, né? Seja evitando determinados ataques, né? Evitando impactos que esses ataques trazem, mas também no dia a dia, depois operacional, a gente traz facilidades ali. Mas a complexidade e o custo de implementação ainda são os principais pontos. E óbvio, né? É, a gente vê muito aqui, né? Quando a gente vai para as reuniões, né, existe uma certa resistência que é cultural e operacional, né, porque assim os times de tecnologia estão acostumados a controlar, né, seu fluxo de rede ali, né, como eu falei, né, VLANs, né, segmentações tradicionais, né, já está todo mundo acostumado com esse mundo aí. Aí você vem cloud que já muda lá para um VPC, não sei o quê, você tem outros tipos de forma de controlar. Sem microserviço você controla de outro jeito. Então, assim, o pessoal tem uma resistência ali em mudar a forma de controlar, né, essas comunicações. Então, esse desafio também de você, né, dos líderes, né, quebrarem essa resistência cultural aí, acho que também é um ponto importante ali para que você tenha uma estratégia de microsegmentação bem implementada. Tá perfeito. Mas eu já vou te fazer um outro questionamento aqui, especialmente em banco com infraestrutura complexa, sistemas antigos, né, assim, lugares que assim, é muito sensível. Então, acho que é essa mudança, né, de paradigma mesmo, de como você protege o teu ambiente. Como é que a gente ajuda aí, de fato, né? O modelo de microsegmentação que a gente adota, ele é um modelo de microsegmentação que ele é baseado em software. Então, você não tem uma alteração do teu ambiente. E a gente é muito compatível, né, com legados, né? Quando eu falo muito compatível com legados, sei lá, a gente consegue proteger um ambiente que tem Windows XP, que tem Windows 2000 Server. Então, assim, a gente tem a ideia da solução de microsegmentação, ela é de fato ser compatível com esses ambientes legados, né, que muitas vezes hoje já não tem mais proteções mais modernas, né? Você não tem um EDR que suporte ele, você não tem outras proteções, então a gente traz ali, né, minimamente uma segmentação muito rígida para esses ambientes, para que eles falem o mínimo necessário, você consiga proteger o seu legado, porque, né, muita coisa às vezes ainda está em mainframe, né? Então como é que você roda e protege o que está rodando ali? Você não vai migrar o mainframe hoje em dia, né? O custo disso é muito grande, o pessoal mantém isso, mas a gente consegue fazer uma proteção do entorno todo ali dessa comunicação. Além de, óbvio, né, ser super compatível com os ambientes mais modernos, dar visibilidade de cloud, microserviço, numa plataforma única. Então você tem um painel único de visibilidade de como todo o teu ambiente está se comunicando. Tá? Inclusive um OT, IoT, ambiente que nem tem a gente consegue unificar isso tudo. Então é onde a gente consegue
remover essa complexidade da infraestrutura híbrida, né, e dos legados, trazendo essa visibilidade única e em cima dessa visibilidade você aplicar a segmentação. Perfeito. Eu vou aproveitar e acabou de chegar uma pergunta aqui, e eu vou fazer a pergunta aqui da audiência, é do Alexandre Santos. Ele está dizendo o seguinte aqui, Carlos. Como a Camai vê a computação quântica e inteligência, a IA, usada para o ataque com soluções de defesa da Camai? Boa, boa pergunta. Acho que, como eu comentei, né? Os atacantes eles têm, né? A gente tem IA para o nosso benefício, mas os atacantes também utilizam IA para poder criar ataques cada vez mais avançados, né? Todo mundo deve lembrar de um incidente que aconteceu em 2024, nem é tão recente, mas foi em cima de IA, né? Onde, esqueci o nome da empresa, VUP, uma empresa da Grã-Bretanha. Eu não vou lembrar o nome aqui, tá? Mas onde teve lá um ataque, não afetou diretamente a infraestrutura. Eu vou chegar no teu ponto aí da resposta, tá? Mas onde o ataque, o que aconteceu ali, né? Um analista do financeiro, ele recebeu, né, uma mensagem, um e-mail, como se fosse do CFO, né? Falando, cara, para ele fazer uma transferência lá, né? Para algumas contas e tudo mais, ele ficou receoso, não sei o quê, né? Respondeu, falou, não, não sei o quê, preciso de mais detalhes. Eles entraram numa conferência no Zoom, inclusive o Zoom que a gente Nossa, está utilizando aqui, tudo com deepfake. O CFO dele entrou, mas era deepfake, e entraram nossa, mais dois colegas deles. Esse incidente ficou bem famoso aí, né? nossa, Tudo deepfake. E falou com ele, não, preciso, né? Deu o centro de urgência lá. O que que ele fez? Fez as transferências, 25 milhões de dólares de impacto na companhia. nossa. Isso a gente pode mandar o link aí. Pessoal, se vocês pesquisarem um pouquinho do que eu falei, vocês vão encontrar. Se ainda tiver tempo aqui, eu disponibilizo um link para vocês aqui no chat ainda, tá? Então você vê a IA aí pro mal, né? Vamos dizer assim, né? É, a gente, como solução aqui, a gente também usa a IA para nosso benefício. Então, quando a gente fala da solução de microsegmentação ali, né? A gente vai definir padrões, e esses padrões a gente está o tempo inteiro olhando o comportamento. Então, a solução hoje ela tem a capacidade de, quando comunicações começam a acontecer de uma forma diferente na sua rede, ela detectar em cima de IA que aquilo ali é um possível problema para você, tá? Inclusive, de novo, a gente não concorre com o EDR nem nada, mas como eu tenho uma visão unificada de toda a comunicação de rede, por trás a gente tem uma IA gerindo esses dados e a gente consegue falar, olha, esse padrão de comportamento aqui possivelmente é malicioso. Isso aqui está acontecendo isso. A gente consegue dar alertas, né, e gerar informações ali baseadas em IA para detectar comportamentos fora do padrão também, né? Então, de novo, é para o atacante e é para a gente também, né? Então a gente está utilizando para os dois lados aí. Espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, pode Não, perguntar de novo aí, não, tá, tá? foi bem abordado isso. Depois, se você também puder, não agora, mas disponibilizar o link depois, a gente vai passando, porque a gente tem um canal aberto aqui com audiência, a gente Uhum. vai, disponibiliza isso, é interessante, e aí já vai direto ao ponto do que ficar pesquisando, acho que é interessante. Tem as métricas, tem os indicadores que uma instituição deve acompanhar para medir o sucesso de um projeto de segmentação, né? O que que você me diria sobre essas métricas ou indicadores? As principais métricas que o estudo, inclusive, trouxe, né, e que acompanha ali o sucesso na microsegmentação, e isso, de novo, né, são métricas que a gente definiu ali baseado em todo um estudo bem amplo que a gente fez dos segmentos, né? Sim, Acho que o principal ponto é aquele que a gente comentou lá atrás, né, logo no início, que é o tempo de contenção. Então, assim, essa é uma métrica muito importante, né? É você reduzir ali um percentual bem agressivo, né? Que faz diferença ali, né? Você conseguir ali ter um tempo de resposta rápido para isolar um ataque que venha acontecer, né? Então, acho que o tempo de contenção é sempre uma métrica muito importante num projeto de segmentação, né? Até mesmo para justificar o investimento ali. A redução, de fato, da sua superfície de ataque, né? E que a gente chama de, é um nome bonito, né? Que é o Blast Radius.
que é o quanto o ataque ele pode se explodir, né, dentro do seu ambiente. Então, a ideia da microsegmentação é a gente reduzir ao máximo esse blast radius, que é se você tem um ativo comprometido, ele não vai comprometer todo o seu ambiente. Ele fica ali, a ameaça fica presa ali, e você tem que só resolver esse ativozinho aqui. Né? A gente muitas vezes não vai impedir, porque o EDR, que teria esse papel, vamos pensar assim, não vai Sim, impedir ou outras camadas de afetar esse ativo, mas a gente vai impedir que ele alastre no ambiente. Então, a redução dessa superfície de ataque também é uma outra métrica que se mostrou muito importante no estudo ali, né? Tendo sempre um alvo ali que supere 70%. Então, assim, né? Então é realmente ali é muito agressivo. Mas a gente tem como métrica interna da Camai que a gente consegue né, segmentar e microsegmentar e reduzir isso daí, essa superfície de ataque, em mais de 90%. Tá? Eficiência em auditoria, que também a gente traz eficiência em auditoria, tá? Então, muitos clientes hoje nossos, inclusive clientes bancários, segmentam o ambiente de PCI, por exemplo, com a solução. Então, a microsegmentação traz visibilidade, sim. traz uma segmentação muito profunda, e isso ajuda no tempo de auditoria. Então, os auditores, quando vêm auditar uma empresa que tem microsegmentação, já vêm com um ótimo olho isso daí, tá? Então, para a empresa, principalmente o ramo financeiro, né, e de seguradores, né, de seguradoras, né, ele é muito, muito importante, tá? A auditoria ajuda muito quando você tem uma microsegmentação. Então, tem uma eficiência maior, né, nesse tempo e no custo de uma atestação, de uma certificação nova, tá? Se reduz custo ali operacional, de fato, tá? E acho que por último ali, acho que é o ROI, né? O retorno de investimento, que é a gente conseguir ajudar a mostrar que a gente consegue reduzir, por exemplo, quem tem um ambiente microsegmentado, tem redução nos seguros de cyberataque, que é banco, seguradoras, todos são obrigados a ter seguro cibernético, né? Então, ambientes microsegmentados têm redução do prêmio de seguro. Então, assim, já tem um retorno de investimento direto ali na adoção e na implementação de uma estratégia de microsegmentação, tá? Então, a gente reduz prêmio, reduz multa, então tem um retorno de investimento ali importante. Então, a gente consegue trazer métricas também de payback disso daí, com a adoção da solução. Excelente. Essas empresas, elas são auditadas, acho que online, né? Praticamente o tempo todo. Sim. Eu acho que essa ferramenta, acho que contribui muito e acho que é fundamental em qualquer tipo de aprovação. A gente vê aí é, casos aí de banco complicado, enfim. E isso eu acho que é uma bela ferramenta. É, eu vou te aproveitar aqui agora. Microsegmentação está sendo quase como indispensável para 2026 e anos, Uhum. claro, sequentes. Não é somente 2026. Ela chegou aí para ficar e para ser aperfeiçoada. Ou seja, então, esse o po- por quê? Se não essa mudança da estratégia de uma segmentação, por exemplo, em 2026, porque ela pode ser fatal financeiramente. Eu acho que é tudo isso que a gente falou, né? Um pouquinho de como hoje as ameaças estão, né? Então, a gente precisa adotar uma estratégia diferente de fato. Então, a microsegmentação, até o estudo trouxe, né? Ela está atingindo ali que chamam que é um ponto de inflexão, né? O pessoal está olhando para isso ali. Então, assim, né? Você tem ali, principalmente no mercado financeiro, né? Você vê ali que o estudo mostrou ali quase 50%, 44% ali já tem uma estratégia dessa, né? Mas tem ali 50% das organizações, ela ainda não tem uma adoção ali, mas elas pretendem fazer nos próximos meses. Então, quem não tem, está olhando para isso, tá? Como eu falei, né, acho que a microsegmentação ela vai deixar de ser um diferencial competitivo, né, uma solução adicional ali dentro do seu portfólio de soluções de segurança e de camada de proteção, para se tornar um padrão mínimo realmente de diligência para você adotar ali. Então, assim, sem ela você realmente vai estar inseguro. A gente pode citar um caso não vou falar o cliente aqui, mas ele fala abertamente sobre isso, né? A gente tem um cliente aqui grande até, né, do mercado de saúde, não é nem financeiro, mas de saúde, tem mais de 3.000 servidores protegidos com a gente. E o que ele fala é, eu só durmo à noite por conta da microsegmentação.
Ele passou por três empresas. As três empresas que ele passou, ele implementou a microsegmentação. Por quê? Ele já teve um incidente, a gente ajudou ele no incidente. E ele falou, cara, eu só durmo por causa disso. Eu hoje vou dormir porque eu tenho microsegmentação no meu ambiente. Então, assim, eu acho que é isso, assim, né? Isso é um indispensável. Por quê? Se você não tiver uma noção, mudar a estratégia de como você se protege nesse aspecto, né? Porque soluções que são detectivas, elas vão falhar em algum momento, porque as ameaças são cada vez mais, né, avançadas. Então, a ideia da gente é conter, evitar que você tenha um impacto profundo. A gente não vai evitar o impacto, mas a gente vai evitar que ele realmente derrube o seu negócio, que ele te traga um impacto muito grande. A gente vai evitar isso acontecer, a gente vai tirar esse raio de explosão que impacta a empresa como um todo. Então é isso, acho que a sofisticação da PAC, sem uma adoção de estratégia de defesa diferente, realmente vai ser ali o grande problema para quem não seguir no caminho desse de adoção de segmentação e de microsegmentação. Excelente. A gente, né, tá chegando agora próximo do finalmente, né? Temos alguns minutinhos só, mas eu gostaria aqui, que eu acho que é bem pertinente, porque eu quero entrar com uma mensagem final, mas eu gostaria aqui de entrar com um vídeo de um posicionamento que eu acho que a Camai, que tem investido fortemente nisso, que eu acho que conta um pouquinho. In the last 2 years, 79% of enterprises experienced or detected a ransomware attack. And ransomware is more dangerous than ever. AI makes it smarter. Ransomware as a service makes it easier. But what never changes is the role of lateral movement, which in a flat network lets ransomware move freely and find its target. 92% of organizations use basic segmentation to secure their networks. Basic can't help you stay ahead of ransomware, but microsegmentation can. With microsegmentation, you can see applications and assets across your environment and how they communicate, set precise policies to stop lateral movement and contain ransomware, detect and respond to high-risk access attempts. Enterprises using microsegmentation contain ransomware attacks up to 33% faster. Let this be the year you stop worrying about ransomware and start using microsegmentation. Bacana. É isso daí, então. Acho que esse é um belo resumo do que a gente conversou aqui nesse Zoom Talk Business Leader, um oferecimento da Cabai. E eu, como mensagem final desse trabalho, dessa conversa, super interativa, bem bacana, a microsegmentação, então, não é uma melhoria incremental. Ela é uma redefinição do padrão de resiliência financeira. Que é isso, Carlos. Eu aproveito e peço a você, te agradeço já, para você fazer suas considerações finais. Acho que sim, né? Acho que não. Tenho certeza que sim, né? A microsegmentação, como eu comentei, né? Ela deixou já de ser um diferencial ali competitivo para ser realmente um padrão mínimo para diligência de uma forma geral, né? Então, para você garantir ali a proteção das empresas, seja do segmento financeiro, que foi o estudo ali abordou tudo, mas foi focado muito no financeiro ali, né? A parte de seguros também, de seguradoras, mas ela é uma solução, de novo, né? Que visa ajudar realmente todo tipo de empresa. E ela é o mínimo necessário. Acho que sem microsegmentação, não é porque eu estou desse lado, óbvio também, né? Mas já tive do lado de lá, né? Então, atuando como cliente, já passei por incidentes de segurança e eu tenho certeza que a microsegmentação sem dúvida, vai ajudar as empresas a passar por esse ataque, né? Por o que a gente está tendo aí de cada vez mais movido por IA, ataques cada vez mais precisos, né? E sofisticados aí que são difíceis de detectar. Então, acho que é isso. E aí, fechando do meu lado aqui, óbvio, né? Portas abertas para a Camai. Acho que quem, provavelmente, boa parte de quem está aqui, né, e quem participou com a gente,
está buscando, se não tem, está buscando uma solução, porque já entendeu a necessidade ali, né, de uma proteção mais profunda para os ambientes. Então a Camai aí está de portas abertas aí para a gente receber vocês, mostrar a solução, explicar como é que a gente consegue ajudar de uma forma efetiva, né? Mostrar isso no real, no ambiente, né, funcionando. Acho que tem muita coisa para a gente trabalhar junto aí, no ritmo de parceria mesmo, né? Não é uma venda de solução, a gente tem toda uma infraestrutura por trás aqui na Camai que suporta a microsegmentação. Eu atuo diretamente como especialista nessa área, então vamos dizer assim, sou um evangelista nesse sentido. Então, posso garantir que a gente dá o braço e anda junto aí para poder realmente garantir ali uma resiliência cibernética maior dos ambientes. Excelente, viu? Carlos, obrigado pela excelente conversa e Eu que agradeço. isso. E espero encontrá-los em breve num novo Zoom Talk Business Leader. Isso, novamente eu que agradeço aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos e até um próximo aí. Tchau, tchau.